Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer posts para o Instagram profissionais no Canva grátis, para que de uma vez por todas você possa criar os seus próprios posts sem depender de designer e até mesmo vender esses serviços de design digital. Até o final desse vídeo você vai se sentir pronto para inovar na sua criação de posts para o Instagram. O primeiro passo é você ter o Canva já com a sua conta criada. Aqui nessa aula você vai ver o Canva criado na minha conta pessoal no Canva grátis. Eu uso o Canva Pro, mas eu vou te ensinar a usar o Canva grátis, certo? Então, nessa conta aqui, ela vai estar selecionada como uma opção gratuita para que eu possa, junto com você, ver todos os recursos somente para a opção gratuita. Então, vamos lá. Com sua conta criada, você vai clicar aqui, ó, em criar um design. Assim que você criar um design, ele vai sugerir as opções com os tamanhos que vão selecionar. Assim que você clicar lá em criar um design, ele vai abrir essa página aqui, não a anterior a essa que eu apresentei, mas é essa página aqui que você está vendo. Então, ele vai orientar essa opção aqui de 1080 por 1080, que é a opção quadrada. Ele até sinaliza ali, ó, quadrado. Essa opção também é uma opção ok para o Instagram. Porém, eu vou te orientar a criar no tamanho de 1080 por 1350, que é aquela opção mais recomendada pelo próprio Instagram, que chama muito mais atenção no feed. Então, você vai vir aqui em tamanho personalizado, você vai digitar 1080 por 1350. Você vai selecionar a opção do pixel, certo? Porque vão ter outras opções aqui, ó, milímetros, centímetros. Então, o pixel é a mais recomendada para posts digitais, para mídias digitais. Então, você vai deixar o pixel e vai clicar aqui em novo design, nessa opção aqui, certo? Pronto, o Canva já abriu a sua página, o seu post, no tamanho que você selecionou, que você recomendou para ele. Então, esse é o tamanho recomendado para o Instagram. O segundo passo vai ser você posicionar as linhas. Então, você vai vir aqui em arquivo, configurações, mostrar réguas e guias. Tá vendo aqui que ele já está selecionado? Então, ok, tudo bem, deixa certinho assim selecionado. Aqui nessas guias, você vai orientar melhor quais são os posicionamentos dos elementos que você vai inserir nesse post. Você vai deixar nas configurações que eu vou te ensinar para que todos os elementos e os posicionamentos de um design fiquem alinhados. Então, você vai puxar essas guias. Quando você puxar, ele já vai recomendar uma outra margem, certo? Aí você vai posicionar nela. A dica que eu dou é você vir aqui em elementos, formas, e você vai clicar nesse quadrado. Ao clicar no quadrado, você vai vir em posição, você vai vir aqui nas opções de avançados, e você vai colocar o tamanho 1080 por 1080. Ao deixar no tamanho de 1080 por 1080, que é um tamanho quadrado, você vai alinhar a página, clicando ao meio e ao centro. Fazendo isso, o quadrado, que é a parte que vai ficar visível no feed do Instagram, vai ser essa daqui, que é representada pelo tamanho 1080 por 1080. Então, você vai vir aqui nas linhas e vai alinhar ao tamanho do 1080 a 1080. Finalizando essa parte, você vai fazer a margem das laterais, colocando na opção que o próprio Canva vai recomendar. Se você ver aqui que ao selecionar, ele aparece a mesma sugestão que apareceu no início. Então, você vai e solta, ele já vai fixar, da mesma forma do outro lado. Finalizando essa parte, você vai clicar em arquivo, configurações e bloquear guias. Pronto, suas guias vão estar completamente bloqueadas e não vai interferir na criação do seu design. Agora, você vai fazer o quê? Clicar no quadrado e deletar.
deletando o quadrado, você já vai ter as margens de criação dos posts do Instagram da melhor forma possível para que você consiga criar e manter a harmonia no design no tamanho 1080, que é o tamanho que vai ficar no feed, e o tamanho de 1350 por 1080, que é o tamanho que vai ficar visível na linha do tempo do próprio Instagram, certo? Outra parte que é muito importante nesse começo é que você nomeie o seu arquivo da forma que você consiga identificar esse arquivo no período que você vai estar criando e também futuramente. Então, vamos supor que você vai criar posts para o Instagram. Você pode nomear posts Instagram, colocar a marca que você quer fazer. Se for uma marca sua, você coloca o nome. Se for a marca de um cliente, você coloca o nome do cliente. Então, vão existir várias possibilidades de você usar o mesmo arquivo para finalidades diferentes. Então, vamos supor aqui, vamos colocar o nome desse arquivo post Instagram e o mês de janeiro. Então, todos os posts de uma linha editorial de janeiro podem ficar nesse mesmo arquivo. Isso vai facilitar para você em trabalhar melhor a identidade visual criada para aquele mês e vai facilitar com que você exposte todos esses arquivos, você encontre futuramente, você reaproveite ele de alguma outra forma. Assim como você também pode usar a estratégia de nomear e criar os seus arquivos de posts de estilos diferentes, estilos específicos. Neste arquivo aqui que você vai nomear aqui, você pode criar posts de Instagram, caixinhas de pergunta. Então, todos os posts de caixinha de pergunta com designs próximos, parecidos, vão estar nomeados e você vai conseguir reaproveitar, acelerar todo o seu processo de criação e também manter toda a identidade da sua marca ou da marca do seu cliente de forma fácil de ser editada, de ser criada, de ser remodelada, certo? Então, essa é uma dica assim, muito importante que faz a diferença quando você faz mais de uma arte, quando você começa a atender mais clientes, quando você tem constância nas suas criações dentro do campo. Agora você vai ter a preparação para iniciar esse design. O que você vai precisar? Se for para o seu próprio Instagram, ou se for para o Instagram de um cliente, você vai precisar do logo. É preciso que você entenda qual é esse logo, qual é a identidade visual desse logo, quais são os elementos atribuídos a esse logo, a essa marca, né? Se vai ser uma marca mais voltada para uma comunicação mais elegante ou para uma comunicação mais moderna. Então, ter em mãos o logo, mesmo que você não utilize o logo na sua criação, vai ser importante. Com relação à identidade visual, é importante que a marca já tenha uma identidade visual estabelecida. Caso ela não tenha uma identidade visual ainda, você pode trabalhar apenas com a paleta de cores. Eu vou te recomendar aqui na descrição do vídeo um site que cria paleta de cores automáticas. Isso não vai fazer com que atrase todo o seu processo, caso você não tenha essa identidade visual, certo? Então, ter uma paleta de cores vai ser importante para trazer mais profissionalismo na criação do post para o Instagram. Além disso, você precisa ter em mãos o objetivo desse post, o que ele vai comunicar, com quem ele vai falar, qual é o público-alvo dele. Esses pontos são importantes para que você consiga trazer os elementos certos para a criação e passar a mensagem correta para atrair a audiência correta em todas as fases da criação do seu post. Caso o post já tenha uma copy, já tenha um headline, já tenha a mensagem estabelecida, você vai entender se esse post vai ter uma imagem de um profissional, a sua própria imagem, ou se ele vai usar a imagem de banco de imagens do próprio Canva ou de um outro site. Então, esses são pontos que você precisa ter para iniciar um post. Eu vou deixar aqui na descrição um checklist com um breve briefing, onde vai te ajudar a entender quais são os pontos iniciais de tudo que você precisa ter para conseguir começar a criação de forma mais profissional. Mas, de início, tudo que eu já falei aqui vai ter o logo, uma paleta de cores, a copy, a headline e uma imagem, caso seja a imagem de um profissional, a sua imagem ou banco de imagens, certo? No próprio Canva vão ter as imagens, a própria inteligência artificial que faz com que a gente possa criar imagens dentro do próprio Canva. Mas se precisar ser de um profissional, é importante que a imagem já esteja em mãos para que você consiga fluir com essa criação. Esse vídeo tem um foco na criação de posts mais criativos, mais profissionais no Canva gratuito. Eu não vou introduzir aqui um assunto sobre copy, identidade visual ou criação de conteúdo. Depois você busca um vídeo aqui no meu canal,
que tem essas orientações, que eu vou te ensinar tudo isso em um outro vídeo. Nesse aqui nós vamos focar em você criar um post para o Instagram de forma profissional no Canva grátis, certo? Então, todos esses elementos que eu falei, eles são essenciais, eles são fundamentais para uma criação de um post que vai chamar mais atenção no feed, que vai transparecer mais profissionalismo, caso você queira vender esse serviço ou queira transmitir isso nas suas próprias postagens do seu Instagram. Pronto, agora vamos começar a colocar a mão na massa. Agora você já tem o logo. Eu vou abrir aqui uma outra página que tem um logo fictício. Ou você vai inserir o seu logo em Uploads, ou você vai ter o logo no próprio Canva, caso você já tenha criado no Canva, ou o cliente tenha te enviado no Canva. Então, você pode pegar o próprio logo e inserir no espaço que você criou aqui para os seus posts, certo? Então, vamos inserir os elementos principais dentro desse post que a gente criou, dentro desse espaço, para que você consiga ter clareza do que você vai usar, dos elementos que você precisa trazer para comunicar e agregar valor ao seu design. Então, logo e a paleta de cores que já foi criada no site, que eu vou te deixar aqui na descrição. Se você quiser que eu te mostre sobre esse site, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre ele e sobre paleta de cores também. Eu quero que você consiga trazer os elementos da sua marca e criar de uma forma inovadora, profissional. Agora você já vai trazer aqui todos os elementos. Então, logo, paleta de cores e agora a mensagem. Qual é a copy, qual é a headline que esse post vai ter? O que é que ele vai falar? Então, esse é um ponto essencial para que todos os outros elementos de design estejam alinhados com a comunicação do que vai ser transmitido nesse post, certo? Então, antes de você criar o design, antes de você trazer os elementos, você vai saber qual é a mensagem que ele vai transmitir. Então, vamos supor que a copy seja, vamos pegar aqui uma fonte sugerida pelo próprio Canva, certo? Você vai clicar aqui em texto e você vai, ao clicar, ele vai sugerir aqui as fontes, certo? Então, você vai clicar aqui, ó, em inserir um título, você pode selecionar e colocar o texto que você deseja. Eu já trouxe um texto aqui prévio para que a gente possa avançar nessa criação, certo? Então, a copy vai ser verdades que ninguém conta sobre estilo pessoal. Então, ele já sugere aqui a fonte dele, porque nós não temos aqui, ó, tá vendo aqui essa opção que eu estou mostrando na seta, que está escrito marca, aqui é onde você pode criar o manual da sua marca no próprio Canva. É uma opção somente para o Canva Pro, e como nós não estamos trabalhando com o Canva Pro, a ideia aqui é você criar no Canva gratuito, então nós vamos trabalhar dessa forma, certo? Então, é como se a gente fosse criar aqui o manual da marca aproveitando as opções gratuitas do Canva. Então, isso é possível também, contanto que você tenha já o logo, uma paleta de cores, e agora defina as fontes que você vai trabalhar na criação desse post. Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui, né, no elemento que nós criamos, que nós colocamos aqui de texto, e aí no próprio Canva ele já sugere aqui as opções, fonte. Aqui você pode selecionar por tipo, certo? Aqui, ó, nesse local onde minha seta está indo, você vai ver aqui que ele dá sugestões de manuscrito, corporativo, letreiro, títulos, parágrafo, serif, arredondada, moderno, negrito, elegante, vintage. Então, você vai conseguir já facilitar a sua vida filtrando o tipo de fonte pelo próprio mecanismo do Canva. Pelo exemplo que eu falei, por exemplo, imagina se você vai colocar aqui nesse post, né, nessa identidade que você vai estar construindo desses posts, uma fonte de quadrinhos. Não vai comunicar com o público certo, não vai passar a mensagem para a tua audiência, né? Vai ter ali um conflito. Então, o que é importante é você buscar ali elementos, fontes que tragam, que combinem, né? Que tenham a ver com o que tua marca e tua audiência se conectam, tá? Então, daqui desse estilo, quais são os tipos de fontes que podem se combinar? Um estilo mais moderno, um estilo elegante, caligrafia, né? Em alguns pontos específicos, elas podem se encaixar aqui nesse post. Legal, minimalista. Então, vamos aqui para o tipo elegante. Qual é o principal ponto no momento que você vai escolher as fontes? Entender com quem ele vai falar. Quando você for escolher as fontes, eu vou te recomendar escolher duas fontes. Uma fonte que ela vai ter um destaque maior no post e uma outra fonte que ela vai ser uma fonte mais leve, mais fácil de leitura, que ela pode estar sempre associada à frase, à mensagem principal, que é a copy ou a headline, como a gente chama. Então, vamos aqui, para essa mensagem principal, que é a headline, a gente vai buscar ali uma fonte de impacto que combine com a nossa marca. Então, você vai buscar ali as fontes e vai testar e vai aplicar e definir. Uma dica para você que é importantíssima
Teste mais de uma fonte, né? Não simplesmente escolha uma e defina que vai ser ela. Certo? Teste, coloque essa fonte aqui, aplique ela direitinho e depois, em um outro momento, você pega um outro, aqui abaixo desse, você duplica a página e testa uma nova fonte. E aí você compara e define, olha, essa ficou melhor, essa me passa uma impressão melhor, essa tá comunicando melhor com o que eu desejo, com o que o meu cliente deseja. Então, teste mais de uma fonte, certo? Nós vamos fazer isso aqui na prática. Vamos lá. Então, essa fonte, como ela é Pro, você vai ver que nas opções do Canva gratuito, você vai ter um limite de fontes, certo? Então, nós vamos buscar aqui algumas fontes no modo gratuito. Vamos lá. Essa aqui, ela é gratuita. Essa também. Olha só, como essa fonte aqui, ela trouxe uma harmonia e ela combinou com um pouquinho da marca. É algo que assim, é importante você entender que não é necessário e não é orientado que use a fonte da marca nos posts. Certo? A marca, ela é única, ela tá ali passando o poder dela, né? O brand dela, a força dela tá ali na marca. Então, não faz muito sentido você usar a mesma fonte da marca nos seus conteúdos, nos seus posts. Até porque os posts, eles podem, a identidade visual, né? Que a fonte é um dos elementos da identidade visual, ele pode ser alterado depois, ele pode ser modificado. É importante que você passe um tempo utilizando as mesmas fontes, nessa mesma identidade visual, para que a sua audiência, ela se acostume com a sua marca e na hora que ela for deslizar no feed, ela perceba que a sua marca que está ali, ela pare e ela consiga interagir, né, com o teu conteúdo. Então, você pode manter as fontes que você escolheu por um tempo e depois pode mudar, certo? Mas não quer dizer que você vai precisar usar a fonte da tua marca nos teus conteúdos. Então, essa foi uma fonte que eu escolhi, certo? Para o primeiro momento, que seria a fonte de destaque do post. Eu vou só justificar ela aqui à direita, pra gente colocar o subtítulo desse post, certo? Então, vamos lá, suponha que aqui seja o título, né, a headline, nós vamos agora para o subtítulo. Aqui, ó, ele já sugere aqui, seria um subtítulo. Como já colocamos aqui o subtítulo, ele sugeriu uma outra fonte, vamos colocar o segundo texto que vai conter nessa arte. Pronto, aqui a gente vai inserir uma CTA, né? Nós vamos colocar aqui, leia a legenda. Então, o que é que a gente usou aqui? A gente usou uma CTA, que é uma chamada para ação, que ela vai vir associada à headline, que vai estar em destaque no post. Essa headline, ela vai chamar a atenção da pessoa para que ela veja e ela se identifique com aquela mensagem e ela entenda o que é que ela precisa fazer. Nesse caso, a gente vai estar dizendo assim, leia a legenda, porque as verdades que ninguém conta sobre o estilo pessoal estão lá na legenda. Então, ela vai conferir tudo na legenda. Se esse post fosse um carrossel, você poderia colocar deslize para o lado. Se esse post fosse um vídeo, né, você poderia dar continuidade a essas informações na sequência de vídeo. Como nós estamos fazendo aqui um post para o Instagram, eu vou trabalhar nesta opção com post estático, certo? Então, aqui a gente vai usar aqui, ler a legenda. Então, qual a fonte nós vamos usar? Qual a segunda fonte dessa identidade visual? Nós clicamos aqui na opção de fontes e continuamos procurando. Eu vou desselecionar aqui a opção para elegante e vou buscar um outro filtro que o Canva vai sugerir. Vamos aqui optar pelo moderno. Algumas fontes são de fácil leitura pelo internauta, pelas pessoas que já estão nas redes sociais e são bem conhecidas, como essa daqui, certo? A gente pode aplicar, testar, ver se dá certo. Mas se você observar, essa fonte, ela já não teve uma sintonia com a fonte de destaque. Veja que ela tem as bordas arredondadas, ela já passa ali um estilo mais moderno e não vai causar ali uma harmonia, né, na força da identidade que a gente está construindo para esses posts. Você consegue perceber isso? Então, se não conseguir, tudo bem, mas é um detalhe, certo? Que com o tempo, quem cria, né, quem faz criações, quem é designer, consegue perceber, consegue visualizar assim com facilidade. Vamos supor aqui, vamos testar essa fonte. Ela é mais fina, ela combinou com essa fonte de destaque, então ela causou uma sensação assim, de uma
leitura sutil, que passou uma comunicação integrada e a pessoa conseguiu visualizar uma identidade mais forte que combine com a marca, certo? Se você conseguiu perceber isso, perfeito. Se não, não tem problema, você vai aprendendo com o tempo e você pode ir aplicando essas técnicas que eu estou te falando durante a busca das suas fontes. Caso você esteja precisando para um estilo mais moderno, por exemplo, você quer comunicar, vai estar criando posts para uma lanchonete. Então, as fontes vão ser mais modernas, elas já vão ter um estilo diferente desse do que eu estou apresentando aqui nesse modelo. Agora, na prática, como eu falei, nós vamos testar outras fontes para que você entenda como você vai testar aí no seu Canva, certo? A gente já escolheu aqui, colocamos os elementos que nós precisamos para começar a criação. E nós vamos duplicar essa página e testar outra fonte e fazer uma comparação. Eu volto a clicar aqui, ó, dupliquei a página, está selecionado o primeiro headline e agora eu vou buscar outra fonte. Eu vou tirar aqui da seleção orientada pelo Canva. Eu vou buscar aqui uma opção. Na primeira foi elegante, agora eu vou buscar a opção legal. Vamos ver quais são as opções que ele me dá aqui. Ó, aqui ele já vai me dar uma fonte mais tranquila, melhor de ler do que aquela, né? Que ela já tem um serif, sans serif, então ela já tem uma dificuldade na leitura, apesar de passar elegância e comunicar bem com a marca. Essa aqui tem um tom mais moderno, mas eu não acho que combine com o nosso cliente, né? Com a nossa marca aqui. Vamos lá. Eu vou sair dessa opção de legal, vou buscar uma nova opção. Entenda que esse processo da criação de fonte, ele faz parte do processo da identidade visual, certo? Isso é um serviço que pode ser, caso você seja designer, ele pode ser cobrado a parte da criação do post, porque ele requer mais cuidado, requer mais atenção e demanda mais tempo, tá? Então, se você quiser, vou fazer um post rápido, 10 minutos aqui no Canva, ele não vai sair com a mesma qualidade de um post bem elaborado, de um post bem profissional. Então, o que eu estou te ensinando aqui já são níveis mais avançados da criação de posts, tá? Se você não tem ainda identidade visual, você vai fazer esse passo a passo que eu estou te ensinando aqui. Então, vamos lá, continuando, vamos escolher aqui o estilo corporativo, vamos ver o que aqui aparece aqui de fonte, ó, já tem mais opção no estilo corporativo para o Canva gratuito, a própria fonte do Canva. Nenhuma dessas aqui estamos nos identificando. Como a marca que nós estamos trabalhando aqui, ela tem sans serif, eu estou visualizando que a marca, que a fonte de destaque, ela tenha esses elementos, certo? Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo trazer um outro estilo de fonte diferente da marca, para que você consiga também ter clareza no momento que você for buscar as suas fontes para os seus posts, certo? Essa fonte foi a que a gente selecionou, certo? E eu continuei buscando novas fontes para não render muito o nosso vídeo, nossa aula. Eu continuei buscando novas fontes e selecionei mais uma fonte aqui, que foi essa CMU, para que você possa visualizar comigo e perceber qual dessas fontes passa uma comunicação melhor, qual dessas fontes ela vai trazer ali uma leitura fácil e clara para o post da nossa marca. Então, nós vamos comparar essas fontes e vamos testar. Vamos aqui, vamos fazer só um detalhezinho aqui. Essa fonte aqui que eu selecionei, eu tô com uma dúvida com relação a ela. Eu gostaria, vamos testar uma nova. Olha isso aqui, a gente tem um elemento aqui diferente. Ela tem uns tons mais quadrados e o quadrado, linhas, né, quadradas, elas transmitem autoridade. Se você observar as marcas que têm peso em autoridade, ela vai trazer elementos mais quadrados e pontiagudos, né, do que arredondados, certo? Então, essa fonte aqui, ela traz esse elemento na sua composição e que pode agregar valor para a nossa escolha. E caso eu escolha um tipo de fonte aqui, você tenha optado por outra fonte durante essa aula, deixa aqui nos comentários e qual a tua opinião com relação a essa sugestão de post que nós estamos fazendo aqui para nossa cliente fictícia, que é a Joana Silver, certo? Então, vamos lá. Se eu optar por essa aqui, certo? Vamos optar por essa, eu vou fazer essa apresentação para o meu cliente, eu vou trabalhar com essa fonte de destaque. Vamos ver se ela tem opções. Ela tem opção, olha, em Caps Lock, ficou bacana.
Essa daqui, ela traz elementos únicos, certo? Ela é muito fininha, mas ela me dá uma dificuldade na leitura. Essa daqui, ela já é mais comum, mas ela também tem elementos que são especiais da fonte, certo? E não me dá dificuldade na leitura, então esse é um ponto que você vai ter que observar. Essa fonte está facilitando a minha leitura? Será que a minha audiência vai conseguir ler a minha mensagem? Então, é importante você ser criterioso quando estiver selecionando a fonte, certo? Essa daqui, ela tem um tom mais corado, vamos testar ela em caixa alta. Olha, ficou bonito também. Vamos selecionar a fonte, certo? A fonte que eu vou escolher aqui será a da página 2. Você testando as suas fontes, você vai fazer o quê? Excluir as outras páginas, certo? Então, vamos escolher a página 1 e vamos excluir a página 3. Agora ficamos com a página que nós escolhemos a fonte. Agora nós vamos dar personalidade ao post. Primeiro passo vai ser buscar uma imagem. Será que vai ter uma imagem aqui? Será que você vai precisar colocar uma imagem de um profissional ou sua imagem pessoal? Como aqui a gente vai trabalhar um conteúdo voltado para uma marca, né, de uma pessoa, eu sugiro que tenha, assim, uma imagem de uma pessoa que representa essa marca. No caso, a gente está falando aqui de um profissional de imagem pessoal. Então, vamos fazer um exemplo usando a imagem do profissional aqui. Como é uma personagem fictícia, eu vou dar sugestão aqui para já te mostrar as opções que nós temos com relação à imagem também gerada por inteligência artificial dentro do próprio Canva. E também buscando aqui em elementos. Você vai poder, por exemplo, em caso de você não usar a imagem profissional da pessoa que vai ser representada, aí você, eu quero uma outra imagem, eu quero trabalhar com uma imagem específica sobre o meu conteúdo, então você vai vir buscar aqui em elementos. Então, clica aqui em elementos. Aqui, ao clicar em elementos, ele já vai dar as sugestões de tudo que foi usado recentemente. Então, tudo que você usou recentemente, ele fica aqui nessa aba. Ao clicar em ver tudo, você pode reutilizar qualquer elemento que já foi usado no seu design, facilitando que você reaplique em um outro post ou aplique novamente no mesmo post, certo? Aqui ele dá a sugestão de formas, que é tudo que a gente pode ver de quadrado, triângulo, linha, círculos. Aqui são todos os elementos gráficos, aqui são as imagens geradas por IA, adesivos, fotos, vídeos e tudo mais, certo? Molduras, grades, então aqui você pode trabalhar com mockups, inserindo fotos dentro, e os próprios mockups bem profissionais também, que podem ser utilizados em outras situações. A gente vai testar outros elementos desses aqui em outro post. Nesse aqui nós vamos trabalhar com imagem para que você consiga entender o posicionamento da imagem com texto, com logo, para que ela fique profissional, traga impacto para o seu post e você consiga chamar atenção no feed e trazer resultados mais impressionantes para a rede social que você vai estar utilizando esses posts, certo? Então vamos aqui, vamos testar aqui a imagem gerada por IA. No próprio Canva gratuito, ele permite que você gere essa imagem, mas ele tem um limite de crédito, tá vendo aqui, Aqui embaixo, onde minha seta está mostrando, você vai ver que ele dá um limite de créditos. Então, ao acabar esse crédito, você vai ter que fazer o upgrade do Canva Pro, certo? Mas dá para você utilizar no Canva gratuito também. Então, vamos realizar aqui no Canva gratuito teste para que você possa visualizar. O prompt para gerar, ele tem que ser bem claro e objetivo. Agora aqui a gente vai fazer um pedido de uma imagem de uma mulher que represente a nossa Joana Silver, de imagem pessoal estilista, mulher, 40 anos, castanha. Pronto. Todas as informações necessárias para que ele consiga entender melhor, o que você espera, do que ele crie. Então, é interessante que você sempre seja claro e objetivo no pedido do seu prompt. Vamos fazer o teste e ver qual é o resultado. Você vai clicar aqui, em gerar elementos gráficos. Na verdade, aqui é para imagem, certo? Olha só. Tá vendo que ele dá sugestão aqui, imagens, elementos gráficos e vídeos. Como aqui está na opção de elemento gráfico, não é isso que a gente quer imagem. Então, eu copiei aqui o prompt e vou colocar em imagem. Aí ele já
todos os resultados que ele nos apresentou aqui. Se você não gostar, você pode usar novamente. Tá vendo que ele usou um crédito? Então, vamos supor que essa opção aqui se enquadre no seu post, certo? Então, assim, a gente já vai utilizar para aproveitar. A imagem ficou legal e é só pra gente trazer uma representação da nossa Joana Silver. Aqui você pode fechar. Temos a imagem. Se você tiver a sua imagem, você vai inserir ela aqui. E aí vai tomar a decisão. Eu vou usar a imagem. Minha imagem, ela tem um plano de fundo interessante. Ela tem espaço para que eu consiga aplicar a minha imagem e aplicar o meu texto de forma que ele fique visível para leitura no Instagram. Você vai fazer uma análise e vai tomar a decisão se você vai manter a imagem com o plano de fundo dela ou se você vai fazer um recorte dessa imagem e fazer um design por trás, inserindo backgrounds ou outros elementos. Vamos tomar essa decisão aqui no formato que está, tá? Você percebe que temos um desafio. Vamos utilizar a imagem com esse fundo ou não. Aqui no Canva gratuito, o removedor de fundo, ele é somente disponível no Canva Pro. Então, se a gente for querer fazer a remoção do fundo dessa imagem, vai ser necessário ir para um outro site fora do Canva para fazer o recorte desse fundo. Eu posso deixar aqui um site com orientação para que você possa também fazer isso sem precisar ativar ou contratar o Canva Pro. Vou deixar na descrição esse site, a gente pode fazer também a aplicação dele aqui nessa aula, certo? Eu vou abrir aqui o site. O site para remover o fundo de fotos gratuito é esse aqui, o eraser.bg. Eu vou deixar esse site na descrição do vídeo. Como é que você vai fazer? Minha imagem já está na minha pasta, no meu computador, você só vai pegar a sua imagem e enviar aqui. Caso você queira usar uma imagem do próprio Canva, minha sugestão é que você exporte essa imagem em PNG ou JPG daqui do próprio Canva e salve no seu computador. Então, como é que a gente pode fazer aqui? Como ela já está aqui, a gente vai duplicar a imagem, deletar os elementos e exportar essa imagem, certo? Se você quiser aproveitar algum outro elemento que apareça para não cortar o braço, a cabeça, então posicione a foto do jeito certo para que a gente consiga fazer o recorte perfeito no outro site. Vamos exportar aqui e vou colocar lá para você visualizar. JPG, página 2. Então, a gente colocou ali em compartilhar, clicou em baixar, que ele dá sugestões. Olha, PNG, JPG. Eu gosto de baixar em PNG para manter a qualidade. Vamos colocar a imagem aqui na opção. Ela vai carregar. E ela faz isso rapidamente. Eu gosto desse site porque ele traz qualidade para a imagem, ele não baixa a resolução da imagem. E você pode colocar várias imagens de uma vez só também, certo? Aqui, ó, ele dá a opção menor e a opção completa. Vamos baixar aqui em HD. Pronto, nós já temos aqui a imagem. Eu vou deletar essa imagem e vou inserir a imagem que foi recortada, está na minha pasta, certo? Então, eu vou colocar ela aqui. Ela está sem fundo, certo? Então, você consegue fazer todo esse processo utilizando o Canva gratuito e outros recursos de outros sites gratuitos também. Pronto, vamos lá. Vamos trabalhar com a opção da imagem com o fundo, com o plano de fundo. Porque nós temos aqui a paleta de cores que ela está por trás, então deixa eu te mostrar aqui como funciona. Essa barrinha que sempre vai aparecer acima do seu post são as ferramentas que o Canva permite que a gente utilize nesse momento de criação. Então, você vai usar bastante tudo que está aqui. A edição, removedor, no caso, eu sou o Pro, estilo da borda, arredondamento dos cantos, corte, inversão de imagem, transparência, animação, caso você queira fazer vídeo, transformar em uma animação, posição, copia a formatação, copia cores. Então, nós temos essa barra superior, que ela vai sempre de página por página.
E temos a barra lateral, que é onde você vai ter a opção de designer, onde você pode aproveitar algum modelo pronto ou pode se inspirar nesses modelos prontos, pegando algum elemento interessante. No próximo post a gente vai fazer 3 posts. O terceiro post vai ser usando um design pronto, certo? Elementos, texto, que é a parte que você já conhece. Eu já falei sobre o kit de marca. Os uploads todos que você fez, eles estão aqui. Desenhos, projetos. Isso aqui a gente pode ter uma aula aqui nesse canal. Depois você vai procurar, onde eu vou apresentar todos os elementos, como que funciona para você trabalhar de forma mais profissional, organizando as pastas e utilizando também o kit de marca, certo? Então, vamos focar aqui no post, mas é importante que você entenda que aqui a gente pode estar utilizando os aplicativos para fazer aplicações de fontes e de outros efeitos. Você pode, na criação do post, utilizar também efeitos. No segundo post, a gente vai fazer um exemplo de usando os aplicativos, certo? Então, vamos focar no que tem aqui. É importante que você veja o que eu vou mexer. E você vai precisar também mexer no seu. E você vai ter as opções do que você vai querer trabalhar, certo? Então, vamos lá. Aqui é a opção da foto. Um ponto importante é trazer todos os elementos para cima. Então, vamos clicar aqui em posição, camadas. Tá vendo? Quando você clica em posição, ele vai dar a opção de organizar, que é onde você vai trabalhar todo as medidas, os posicionamentos, né, de alinhamento dos elementos na página. Eu já utilizei essa parte aqui da posição em outro momento no início do nosso vídeo, certo? Aqui em camadas nós vamos utilizar agora. Então, clica aqui em camadas. Em camadas você vai conseguir visualizar tudo que tem na página. Essa página aqui tem todos esses elementos. Se, por exemplo, você tiver com mais arquivos ou mais elementos aqui dentro e você queira somente focar no que está marcado, você pode clicar aqui em sobreposição. Então, você vai conseguir visualizar só o que está em sobreposição, só sobre o que você está marcando e os principais elementos que ele considera em sobreposição. Fica mais fácil também de você visualizar, de você mexer e clicar. Sempre quando tem muito elemento, essa opção aqui do em sobreposição ajuda muito na hora de você acelerar os seus processos. Vamos deixar clicado em todas. E aí vamos fazer o posicionamento. Para um post que você vai trabalhar a marca da cliente, a cliente em destaque, né, ou você mesmo, em algumas situações você consegue deixar a imagem da pessoa de fundo e colocar um texto por cima, certo? Porém, existem tipos de posts para isso. Por exemplo, um post de mensagem, um post que você vai colocar uma reflexão da sua, né, própria ou de um pensador, historiador que é relacionado à marca. Então, fica mais interessante para esses estilos de posts se você utilizar ela como plano de fundo. Por exemplo, eu vou fazer aqui agora, caso você queira nesse estilo, certo? Aqui nós temos a imagem, usando a transparência, sobressai o texto. Se fosse uma frase, uma citação, ficaria interessante, certo? Nesse caso, nós não vamos fazer uma mensagem, ele é um headline de um conteúdo que vai trazer uma solução que essa marca, que essa pessoa fictícia está oferecendo para a sua audiência. Então, nesse caso, é interessante que a imagem dela se sobressaia juntamente ao texto de destaque. Nós temos a opção aqui no Canva, que é fazer a edição da imagem. Vamos ver se no Canva gratuito é possível. Aqui, ao clicar em editar, você vai ter as opções aqui, ó, do Estúdio Mágico. Então, você arrasta para cá na setinha e você vai ver as opções, olha. É no Canva Pro. No Canva Pro, eu utilizo bastante essa ferramenta, porque ele me ajuda a criar um fundo na imagem. Por exemplo, se eu clicar aqui na expansão mágica no Canva Pro, eu vou avançar aqui essa imagem e ele vai aumentar o fundo dela, permitindo com que eu diminua essa imagem e eu tenha uma margem ali da parede, das cortinas, e aplique o logo e fique tudo ok, dê tudo certo. É interessante eu te falar isso porque é uma opção, né, que a gente pode trabalhar. Mas o objetivo é a gente usar o que temos aqui no Canva gratuito. Então, essa opção não vai ser possível. Se você aumentar a imagem, posicionar ela de um jeito que fique interessante na aplicação do logo,
Você pode dar um zoom, você pode posicionar a imagem da forma como eu estou fazendo aqui. Vamos colocar aqui em posição e colocar os elementos para cima. Pronto, aqui é a paleta de cores. Eu quero o logo no post ou não. É interessante que o logo esteja no post, principalmente no início. Se você estiver postando conteúdos recentemente, você vai dar mais autoridade, passar mais autoridade para os seus seguidores, para eles saberem quem é você, que você tem uma marca, que você pode ser chamado do jeito que está sendo utilizado nessa marca. Então é importante se apresentar. Não precisam ser em todos, você pode usar em alguns posts, outros não, a depender do estilo desses posts, certo? Você pode colocar o post como um elemento de design na própria criação, colocando ele em pano de fundo, colocando ele como um destaque, colocando ele como um detalhe, na verdade. Então, existem várias formas de posicionar um logo numa postagem. O posicionamento dentro desse formato de 1080 por 1350 é que ele fique fora do tamanho do 1080 por 1080. Então, a minha sugestão é sempre posicionar ele nesse rodapé centralizado. O próprio Canva, ele dá uma linha invisível para que você consiga ver se ele está posicionado. Se você não tiver certeza que ele está bem posicionado, sempre no final da criação ou durante ela, você pode clicar aqui em posição, organizar e colocar e clicar aqui nas opções que ele vai sugerir para você. Por exemplo, ao centro, certo? Ele está ao centro, então ele está bem posicionado, estava certinho. Paleta de cores. Ao ter uma paleta de cores aqui, você vai conseguir utilizar a formatação ou ao clicar nos elementos que você vai utilizar, sejam as fontes ou outros elementos que nós podemos inserir, você vai ter já as opções das cores no próprio Canva. Isso vai facilitar muito você usar as cores da paleta que foi definida. Então, clicamos aqui no texto, clicamos aqui na cor do texto e dá todas as sugestões da sua paleta, tá vendo? Assim como ele também dá todas as sugestões da imagem e de outros elementos que forem inseridos aqui. Por exemplo, se você colocar backgrounds ou outros elementos que dão charme a esse post, que nós vamos fazer daqui a pouco, vai aparecer aqui também. O objetivo é a gente manter as cores da paleta, então nós vamos trabalhar com as opções que tem aqui, certo? Então, facilita bastante o seu trabalho, vai fazer com que você faça isso com mais facilidade, mais rapidez e mantenha a identidade visual nos seus posts de forma profissional. Então, aqui nós temos o preto, que é a opção que está aqui, nós temos esse tom, esse e esse, certo? Vimos que tanto esse quanto esse combinam. Agora, vamos ao posicionamento da imagem, que não ficou ainda definido 100%, certo? Vamos deixar aqui essa paletinha só como sugestão para ficar aparecendo no post. Outra sugestão é deixar ela também em outro elemento, porque ela aparece também, olha só. Tá vendo? Você pode deixar sempre o logo, por exemplo, vamos copiar e colar. Deixar aqui o logo, a paleta de cores, sempre em outra página, para não atrapalhar aqui o seu posicionamento na criação. Então, vamos lá. Utilizando a imagem com esse desafio, certo? Vamos lá, dei um zoom, vi que não ficou tão interessante, colocamos a foto assim. O que eu tô fazendo aqui é para que você também faça no seu design, porque no desafio dessa imagem, né, nós vamos fazer aqui para que você, se você também tiver com esse desafio aqui, você possa ver junto comigo. Então, a gente posiciona de um lado para o outro, vê quais são os posicionamentos dessa imagem junto ao texto e vai testando. É teste, criação, é você movimentar, é você testar, é você posicionar, tirar, voltar, não ficar engessado e limitado somente à posição que eu trouxe para lá, quando você trouxe a imagem e ficou. Testar. Vamos supor que seja essa opção aqui. A gente pode fazer o quê? A gente pode descer essa imagem, descer esse texto, descendo esse texto, não compromete o rosto da nossa modelo, né, nossa cliente. A gente pode fazer aqui agora, trazer elementos que ajudem na leitura. Vamos colocar os efeitos para ajudar. Vamos supor que vai ser essa posição, essa leitura. Eu oriento sempre que a leitura e o posicionamento do texto, ele fique alinhado à direita ou à esquerda. Facilita muito a leitura, certo? Os textos, assim, nas centrais, podem ser também interessantes para alguns conteúdos específicos, de mensagem de caixinha, de uma frase em destaque que combine os elementos e as imagens. Nesse daqui, onde a imagem está posicionada do lado esquerdo, nós vamos posicionar o texto ao lado contrário,
Então, vamos aqui para elementos e vamos colocar aqui na busca de elementos este elemento aqui, certo? Light Leaks. São efeitos interessantes que dão um tom profissionais e geram um resultado espetacular para a criação. Nós temos uma paleta de cores, então nós podemos procurar os elementos que tenham a proximidade com as cores da paleta e que combinem também com a imagem que está no fundo e tragam. Olha só, esse elemento ele é do Canva Pro. Vamos procurar os gratuitos. Só quando você coloca, ele vai trazendo aqui um efeito bem interessante. Você vai procurar aqui por esse nome e vai usar sua criatividade. Dentro de todos os elementos que você quiser trazer, ele causa um efeito muito bonito nos posts, chama muita atenção. Nós temos uma opção também de, além do Light Leaks, nós temos a opção do Blur. Então, você vai digitar aqui Blur e vai ver quais são as opções que estão disponíveis no Canva gratuito, certo? Olha só, esse aqui, esse tom combina tanto com a roupa dela, quanto é um sobretom da nossa paleta de cores. Olha, esse tom aqui, ele combina bastante com a paleta de cores, tá vendo? Ele só tá um pouquinho mais claro. Então, o que é que a gente pode fazer? Alguns podem ser editados a cor. Quando aparece a opçãozinha da cor, ele pode ser editado. Outros não. Então, nesse caso, você pode vir aqui em editar, vir em filtros e ver a cor que se aproxima da paleta de cores. Por exemplo, essa cor aqui, ela já tem mais proximidade com a paleta de cores, olha só. Claro que é um sobretom, mas não vai ficar distante, certo? Então, você pode trazer mais pra cá, você pode trabalhar um pouquinho da intensidade. Como esse ficou com brilhinho, a gente deixa aqui, depois a gente testa pra ver se vai dar certo. Você pode vir aqui, posicionar e pode girar. Vamos girar aqui em um grau de 90 graus para poder colocar ele mais pro lado e a gente ver se consegue melhorar a leitura do post. Olha que bacana. Então, você já conseguiu trazer um elemento específico, dando mais... Você conseguiu trazer um elemento específico, facilitando a leitura, certo? Ainda não gostei, ainda não tá do jeito que eu imaginei. Então, nós vamos deletar essa opção, certo? Vou deixar para você visualizar que é uma opção. Se você gostou, você vai testando. Pronto, aqui nós temos a opção mais clara. Tá um pouquinho mais próximo da roupa dela, mas também tá um pouquinho distante da paleta. Então, nós vamos trabalhar aqui com opções que vão facilitar o resultado final. Causar um impacto no resultado final. Olha só. A gente tem a opção de botar aqui o blur e a cor, por exemplo, blur verde. Dentro da paleta de cores dela, nós temos um musgo e um verde mais claro. E temos um cinza também. Vamos testar um cinza. Vamos colocar aqui, ó, blur cinza. O que é importante você entender que essa imagem, esse espaço aqui é para sua criação. Então, você vai testar, você vai aplicar elementos, você vai deletar e você vai comparar. O post profissional, ele tem que vir também das ideias que você está tendo e das análises que você vai fazendo ao longo dos processos criativos. E quando você estiver seguro disso, você vai fazer isso com muito mais rapidez e vai trazer resultados extraordinários em muito menos tempo, certo? Lembrando que essa aula a gente está fazendo para testar, para te mostrar, então vai ficar um pouco mais lento, né? O processo vai ser lento. Porém, ao longo do tempo, quando você estiver familiarizado com todos os elementos, com todas as funções do Canva, você vai conseguir fazer isso com muito mais rapidez. Olha só, cinza, temos poucas opções, mas vamos testar aqui. Nós vamos testar aqui um blur preto. Vai fazer aquele efeito que tá super tendência agora. Vamos selecionar a camada, só para a gente posicionar melhor todos os elementos, clicar e testar, certo? Se a gente vai optar por um preto,
lembre-se que as fontes têm que ser de uma cor contrária que esse destaque. Então, nós temos as opções aqui. Olha, não me deu a opção do... Vamos trazer para cá, clicar na fonte e ele já me deu a opção da paleta, certo? Então, vamos testar aqui o cinza, olha como ficou elegante. O verde não vai destacar, o verde também não. Então, o cinza, ele se destaca aqui nessa opção, certo? Então, você conseguindo escolher o seu plano de fundo, escolher qual a imagem vai ser destacada e fazer todas as combinações, isso vai trazer com que o seu post ele fique mais profissional e traga uma leitura melhor para a tua audiência. Aqui a gente vai trazer as cores, a CTA, né, ler a legenda. E como a gente escolheu preto para essa opção, nós vamos optar pela cor do logo branca. Eu tenho esse logo aqui no outro, insiro o logo da opção branca. Só vamos corrigir aqui que a fonte ela tá imperfeita e deletamos essa outra opção, certo? Pronto. Sempre é importante, quando você vai colocar um logo aberto, ele não é em um JPG, clica aqui em posição e agrupa esse logo ou qualquer outro elemento que você prefira agrupar. Para melhorar o seu manuseio nos elementos, você pode vir aqui em posição, clicar nos elementos, aqui você clica com o mouse, depois você aperta Shift e clica no próximo. A partir do momento que você faz isso, ele vai agrupar. Lembrando que essa parte aqui, olha, que tá aqui embaixo também é dele, então nós vamos trazer ele aqui pra cima. Não é. Ah, ele já tá aqui. Então, clica em Shift e agrupar. Pronto, já ficou agrupado. Se o texto estiver todo à esquerda ou direita, você pode posicionar ele nos cantinhos superiores ou inferiores, certo? Aqui também fica interessante e aqui também fica interessante. Vamos posicionar ele aqui em cima como uma assinatura, algo bem sutil, para que a audiência consiga ver essa marca e ela consiga associar que esse post tem uma marca, né? Tem uma autoridade ali por trás. E nós temos um post quase pronto. O que é que a gente vai ver aqui agora? Se tem algum elemento que a gente queira tirar, por exemplo, essa cor aqui, esse cinza, não, deixa eu ver o que era aquilo, não sei, eu tirei alguma coisa. Nós vamos colocar aqui brilho. Você pode dar um toque especial, né? Se a gente conseguir alguma opção. Aqui. Você pode apertar em ver tudo. No Canva, sempre que você pede um elemento, ele vai sugerindo outros. E uma dica, assim, essencial é sempre clicar, por exemplo, se você gostou desse elemento. Ah, eu gostei muito dele, eu quero ele pra minha marca, eu quero usar ele mais vezes. Você vem aqui e pode marcar como favorito, certo? Ou você pode vir aqui e ver os nomes relacionados a ele para você achar mais elementos parecidos com esses. Então, esse aqui é um dos pontos, assim, que são super valiosos para você ter mais ideias, para você encontrar novos elementos no Canva. Ah, não sei o nome que eu vou colocar para achar uma ideia que eu tô tendo. Então, gostou de um elemento, vem aqui, olha o nome e clica. Ele vai direcionar para uma outra busca e você vai tendo mais possibilidades de aplicar novos elementos no seu design, certo? Então, vamos lá aqui procurar essa opção. Olha só. Se você fizer um efeito assim, você pode colocar na pontinha de um logo. Você pode colocar, por exemplo, pega esse elemento aqui, colocar ele em posição, por trás do blur, e destacar aqui assim o brinco dela. Isso chama bastante atenção no feed, você trazendo um elemento de brilho que chama atenção. A depender do tipo de conteúdo, você pode colocar ele no dente, se você for trabalhar com elementos para odontologia, para cabelo, certo? Aqui não ficou muito bom, então vamos deletar e vamos procurar uma outra opção. Brilho verde. O que você precisa entender é que você pode usar sua criatividade para buscar novos elementos e trazer um diferencial único nos seus posts. Você sair do mesmo, sair sempre do básico, sair do que todo mundo está fazendo e traz um ponto importante, traz um charme, né, do que você está percebendo ali na criação. Isso vai fazer toda a diferença. A maioria dos brilhos verdes são no Canva Pro. Você vai fazer a análise final, ver se tem algum elemento que não está facilitando a leitura. Vamos testar, retirar esse elemento. Olha como ficou melhor.
certo? Outra opção é você posicionar aqui e no plano de fundo você aplicar a cor da paleta, por exemplo. Nós temos aqui o Bordeaux, podemos trazer o Bordeaux para o destaque do feed, trabalhando com postos alternados, destacando o Bordeaux, destacando o verde e trazendo assim elementos fortes que no feed vai construindo uma identidade visual. Como é que ele vai aparecer? Você colocou ele no fundo, então você vai clicar em posição, clicar nele e usar uma transparência. Você clica na imagem que você vai fazer o efeito de transparência e aí ele traz a cor de destaque, certo? Então isso aqui já traz mais profissionalismo para o seu post. Aqui no finalzinho da CTA você vai poder escolher um ícone para ligado à CTA que você vai usar. Por exemplo, aqui é ler a legenda, você pode colocar aqui em elementos e você pode buscar por setas. Ao colocar setas, ele vai sugerir várias opções. E aí você pode escolher. Como não temos essa identidade formada, estamos fazendo isso aqui nos posts profissionais, você já vai escolher o elemento da setinha combinando com a identidade que você vai construir aqui, certo? Então, a gente está trabalhando com elementos mais quadrados, mais elegantes, então a setinha ela não vai poder ser essas arredondadas, essas com design bem estilosos. Você vai trazer algo bem mais clean, simples, porque faz toda a diferença também para quando a pessoa vê o post, ela tomar uma ação, certo? Se você não achar por certo, você pode colocar arrasta para o lado. Já tem a sugestão ali. A maioria é Pro, mas tem uma opção também no gratuito. Vamos lá? Vamos achar aqui. A maioria daqui é pago, certo? Então, nós vamos optar pela seta. Uma setinha que combine. Essa daqui bem básica. Traz uma corzinha pra ela. Vamos colocar a cor da paleta, posição. Nós vamos organizar e girar 90 graus, certo? Nesse espaço aqui do Canva, você pode dar o zoom. Tá vendo essa setinha aqui, ó, da página 1 e 2? Você pode dar um zoom e posicionar melhor os elementos que você queira visualizar melhor. Então, quando a gente tá finalizando, inserindo algum ponto assim importante, algum elemento importante, eu dou o zoom e vejo como ele está posicionado. Eu não gostei muito dessa setinha, mas eu vou deixar aqui só para simbolizar, certo? Pronto. Temos o primeiro post feito, utilizando os recursos que eu falei, utilizando a imagem sem recorte, colocando o plano de fundo na cor da paleta, usando transparência, usando blur, posicionando o logo no local certo, posicionando o texto no local certo e a CTA também. Temos um post bem profissional. Você viu toda a construção desse post do início ao fim. Viu que existe um processo para chegar nesse resultado. Não é simplesmente aplicar tudo de forma aleatória, né? Tem que ter a sensibilidade de perceber que para uma leitura profissional dessas informações para o post, ele precisa sim estar com essas grades alinhadas no local certo, para que você saiba onde posicionar o logo, onde posicionar o texto. E aí, quando você exportar e postar, vai ver toda a diferença, certo? Então, o primeiro post já está feito. Vamos para o próximo post, usando outros elementos e outros recursos do Canva, para que você possa avançar nas suas criações e trazer uma criação mais avançada ainda, utilizando os aplicativos, certo? Vamos lá. Nessa criação, você vai usar um dos aplicativos do Canva. Então, eu vou te mostrar onde ficam os aplicativos. Você vem nessa barra, certo? Tá vendo aqui a minha setinha, meu dedinho do Canva. Então, você vai clicar aqui em Apps. Ao clicar aqui, ele vai te dar várias possibilidades. Você pode utilizar aqui as buscas, você pode utilizar a aba aqui, ó, dos seus apps, que são todos os aplicativos que você vai usar, ele vai salvando aqui, então vai facilitar. Todas as vezes que você for fazendo uma criação, vai facilitar encontrar os aplicativos que você mais usa. Então, na minha outra conta Pro, os meus apps, eles já estão lá salvos e me ajuda a criar com mais rapidez, encontrar os apps que eu já tenho o costume de usar aqui nesse espaço, certo? Então, aqui ele também dá essa recomendação. Então, quando você for passando, né, ele vai sugerindo, ele vai dando as opções aqui de destaque, que é o que as pessoas estão usando, o que é lançamento. Então, tudo vai estar aqui, ó, em destaque. Então, você pode usar da sua criatividade, aproveitando esse espaço aqui. Alguns recursos dos apps
vão ser disponibilizados na opção Pro, do Canva Pro. Mas você encontra muitas opções aqui dentro para o Canva gratuito. Inclusive, alguns que são Pro, só disponíveis no Pro, eles permitem que tenha um crédito onde você possa testar e usar com aquele limite de crédito. Então, te ajuda demais a manter o Canva gratuito, utilizando também os apps aqui do Canva, certo? Então, vamos lá fazer uma busca aqui bem rápida só para você conhecer o espaço. As IAs também estão aqui dentro, então você vai buscar alguma IA, alguma inteligência artificial que vai facilitar o teu trabalho, vai agregar muito mais valor aos teus designs, às suas edições de vídeo. Por exemplo, o Voice Studio, né, que grava áudios, é incrível, certo? Nosso foco aqui é dar continuidade ao post com a identidade visual. Então, vamos focar nisso, mas eu quero só te dar essa orientação para que você possa, diante do teu nicho, diante do teu foco, buscar aqui ideias diferentes das que eu vou ensinar, certo? Então, use a criatividade aqui através dos apps. Pronto, agora, conhecendo o local dos apps, nós vamos fazer o mesmo processo do início. Ter todos os elementos que nós vamos utilizar, né? Imagem, nós vamos optar pela imagem que tem o fundo recortado, que já foi ensinado através daquele site. Caso você não use o Canva Pro, nós temos aqui a nossa paleta de cores, nós temos o logo. Agora falta o texto e o objetivo desse post. O que é que ele vai, qual a comunicação dele, qual mensagem ele vai passar, quem ele vai atingir. Então, sabendo isso, nós vamos buscar as ideias certas através dos apps aqui do Canva, certo? Então, vamos fazer o nosso texto. Então, vamos aqui no texto. Uma dica bacana é, pegue o mesmo texto que você já fez no primeiro, duplique e traga para a segunda página. Porque você já tem a fonte que você escolheu, a diagramação já está ali realizada naquele formato, então depois você edita, mas mantém já a mesma fonte. Caso você não queira copiar, você insere um título aqui do mesmo formato que nós fizemos no modelo 1, coloca o texto e depois seleciona a fonte aqui nessa aba, certo? Qual vai ser o texto que nós vamos utilizar aqui? Eu já fiz o texto, ele está aqui na minha outra pasta. Então, essa copy, essa headline ou esse texto, certo? Às vezes eu vou falar texto porque fica mais fácil para qualquer pessoa entender. Então, nós vamos inserir ele aqui. A partir da ideia da headline, você vai conseguir traçar um caminho para esse design. Então, vamos raciocinar aqui. Ela vai trazer uma dica, né, uma orientação, um ensinamento dizendo como introduzir cores no seu look. Talvez seja uma dúvida da audiência. Então, a gente já tem aqui, na minha mente, né, já surgem várias ideias de como utilizar essa ideia e transformar num post criativo que tenha coerência com a mensagem e a sua audiência. Para vocês entenderem e conseguirem também desenvolver isso no processo criativo de vocês. Nesse momento aqui, eu vou trazer um dos aplicativos. Vamos aqui. Eu vou trazer este aplicativo, que são criações de estampas, né, no Canva. Então, vamos optar aqui por abrir. Nessa opção, você pode usar um prompt aqui, ó, para ele gerar a criação. E você pode criar uma estampa, né, de fundo, do jeito que você está idealizando. Você pode criar algo generalizado. Você pode inserir um arquivo criando uma estampa personalizada. Por exemplo, se você quiser colocar o logo da nossa cliente aqui. Então, você pode inserir o logo aqui, ó, em arquivos e clicar na opção que ele está sugerindo. Aqui você vai testar o tamanho, o zoom, as posições, e aí você pode fazer tipo um mosaico, né, de logo totalmente organizado, feito com a inteligência artificial em apenas um clique, né? Simplesmente enviando o arquivo e fazendo toda a edição aqui.
podemos pensar nessa opção também, certo? Para essa opção aqui, a gente pode usar, na minha mente aqui já surgiu uma ideia, a gente pode usar essa estampa com o logo no plano de fundo e em cima uma caixinha de pergunta com a imagem da nossa cliente, né, em destaque. Ou, né, de início a minha ideia seria ali, né, elementos que representem o público, por exemplo, cores no seu look, né? Então a gente poderia colocar quadrados abstratos, elementos de formas diferentes que representem ali uma colagem, por exemplo, de cores de estampas e looks ali por trás de todo esse design, trazendo ali algo bem criativo. Acredito que eu vou optar por essa segunda opção, por ser mais trabalhada, mais bem trabalhada, e te ajude também a desenvolver algo assim, algo que você estiver precisando, e eu acabo mostrando ali mais elementos do canto. Aqui na galeria ele já apresenta vários planos de fundo, então vamos ver se tem alguma opção com que a gente consiga traduzir ele, trazer opção de estampas e cores. Olha só, nós podemos usar ele aqui, ó, e diminuir. Se você for fazer uma criação e quiser esse plano de fundo, perfeito, o plano de fundo que você quiser aqui, né? A estampa que você quiser escolher até criar. Eu acho sensacional essa ferramenta aqui, esse aplicativo. Eu vou optar pelas opções aparecendo aqui nas minhas sugestões para adiantar o nosso processo. E não fugir também tanto assim da paleta de cores dela. Essa opção ali do amarelinho eu fugi um pouco, né? Mas como tem um verdinho, eu mantive. Por quê? Eu quero mostrar a vocês que mesmo que tenha uma paleta de cores na identidade visual, você pode trazer sim outros tons de forma mais sutil, num acabamento, numa imagem como essa, não tem problema. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com aquela identidade visual mais elegante, eu quero trazer essa outra opção de um post mais criativo sem perder a elegância. Testando novamente aqui um novo background, a gente vai fazer o que? Diminuir. A gente pode trazer essa opção, né, para trazer a opção mais clean para nossa audiência. Vamos testar aqui o zoom pra gente ver como é que fica. Olha, aqui ele fica menorzinho e aqui ele já dá uma visão macro. Vamos testar. E como eu quero fazer como se fosse uma estampa, eu vou colocar somente essa opção aqui, certo? A gente tem que tomar cuidado para não ficar muito forte. E assim, o processo de criação é um processo de teste, gente. Então você precisa testar e aplicar. A maravilha de ter uma criação em um aplicativo, em um site como esse, que é o Canva, é você poder deletar, usar o Ctrl+C, o Ctrl+V, o Ctrl+Z, certo? Porque você pode simplesmente testar até chegar no resultado final. E esse é o objetivo dessa aula também, é te ensinar a construir uma identidade visual nos posts para que ele consiga ter mais profissionalismo. Eu não achei muito interessante esse aqui, porque ele tá muito repetido, então tá pesando um pouquinho. Então a gente vai fazer assim, ó. E vamos lá, gente, a gente vai chegar no resultado, certo? Vamos lá. Eu tô mudando aqui em cima, porque quando eu faço isso, ele me sugere mais opções. Eu acredito que dentro... Olha esse aqui, ó. Acho que esse aqui vai traduzir bastante ali o que a nossa mensagem está passando. Se a gente colocar várias estampas dessa e depois, não quero essa, senão ficou bom, vai tirando e a ideia vai sendo definida no decorrer dos seus testes. Certo? Eu vou colocar a imagem dela pra cima. Fiz Ctrl+X, Ctrl+V. E ela vem pra cima também. Você pode também fazer isso, ou você pode ir em posição ali onde tá minhas setinhas. Voltando aqui pra galeria, só pra gente conseguir visualizar melhor as opções que nós temos aqui e ver se a gente vai mudar algo. Olha só, gostei muito desse. Ele tem ali os tons da paleta de cores. Então, vamos diminuir o zoom aqui e ver como é que vai ficar. Não ficou muito bom, certo? Então, nós vamos deixar essa opção aqui. E, olha só, já tá ficando melhor, né? Eu vou deletar essas florzinhas, porque eu já estou entendendo que elas não estão interessantes aqui. A gente já tem esse tom aqui mais colorido. Esse aqui, pouco. E esse também. O que é que eu vou fazer agora? Eu trouxe aqui os elementos, certo? Mas o que é que eu quero fazer aqui para que você também use essa sugestão que eu vou dar
para trazer mais ideias para você. Nós temos a maravilha, que é essa opção de design aqui nessa barra, certo? A primeira opção, você vai clicar em design. Quando clicar em design, ele vai sugerir modelos e estilos, né? Os estilos ele vai sugerir ali cores, enfim, estilos da sua marca. Então, não é essa opção, é a opção de modelos. E aí, o que você pode fazer? Então, você pode pesquisar sugestões do próprio Canva para inspirar a sua ideia. E não copiar, mas inspirar. Então, vamos colocar aqui imagem pessoal. Vamos ver o que, é que ele traz para aqui, ó. Ele nos sugeriu algumas opções, certo? Nenhuma delas casou com o que eu estou buscando. Ah, casou essa daqui, ó. Eu estou buscando alguma ideia com colagens. Então, ele já me deu essa sugestão aqui. Agora, eu quero buscar por colagens, já que eu estou trazendo essa é a ideia da postagem que eu estou na minha mente, né? Então, você vem aqui e coloca qual é a sua ideia. Colagens. E aí, ele vai sugerir outros posts que tem essa sugestão. Você pode tirar, se inspirar, você pode utilizar um post desse, pegar algum elemento dele, aplicar no seu design. Como é que você faz isso? Vou te mostrar agora. Olha só, eu vou pesquisar e você vai fazer isso. Você vai pesquisar, você vai olhar com calma, você vai avaliar os detalhes. Criar é isso, certo? Pesquisar. Pronto, agora vamos testar juntos. Que é como você vai fazer. Você já pesquisou, então você vai fazer o quê? Adicionar página, clicar aqui nessa opção do maisinho e você vai escolher o post de referência, certo? Para você pegar algum elemento que você gostou, que você não tá conseguindo fazer sozinho, algo que você achou muito legal e quer saber o nome. Então, tudo isso são opções. Esse aqui, ele é Pro, então eu não vou conseguir utilizar. Vamos pegar esse aqui. Aí ele vai dizer aqui, substituir página, adicionar como nova página. Vamos botar substituir página atual, porque nós estamos com a página em branco, certo? Se você tivesse aqui e quisesse adicionar uma nova página lá, já estivesse lá e quisesse adicionar lá, você poderia sem clicar aqui, nessa opção que eu recomendei. Eu sugiro assim para evitar que você perca algum arquivo. No momento, esqueça de clicar e evitar. Então, é a sugestão. Então, vamos lá. Vamos supor que eu gostei desse elemento aqui recortado. E eu não sei buscar ele ali no Canva, em elementos. Então, eu gostei dele na sugestão e eu vou querer utilizar ele. Então, eu pego ele aqui e coloco ele aqui em cima, certo? Ah, só foi isso que eu quis aproveitar para usar essa ideia para me inspirar. Ah, eu gostei desse aqui também. Não sei se eu vou usar, mas vou pegar. Também dessa florzinha. Aí, o que a gente fez aqui? Eu cliquei aqui, apertei em Shift e cliquei na outra flor e botei agrupar. Certo? Tem essa opção também. Se você não conseguir, você pode vir em posição e agrupar, como eu ensinei na opção 1. Então, vamos salvar aqui essas opções. Já escolhi tudo, agora eu vou deletar, porque eu não vou querer utilizar mais esses elementos. Eu só quero uma ideia, eu só quero que me inspire, eu só quero aproveitar algum elemento que eu gostei nessas criações que o Canva sugere. Então, vamos deletar e voltar para a nossa criação. Então, isso é só uma sugestão para você fazer também no seu processo. Eu não gosto de aproveitar os mesmos designers que estão aqui nos designers, porque são designers que outras pessoas utilizam e acaba que você pode ver ele do mesmo jeito em outros Instagrams. Eu já vi vários, né? Eu conheço a maioria que eu trabalho com isso, então eu já vi vários posts aqui no Canva e repetido em várias contas, em 2 contas, 3 contas diferentes, certo? Às vezes a audiência não vai perceber, mas quem trabalha com isso. Ou às vezes vai ver que foi repetido, a audiência segue 2 Instagrams e viu os 2. Então, para que você seja mais autêntico, você consiga criar com identidade visual única, aproveite uns elementos, se inspire, certo? E faça o seu mesmo, que é esse o objetivo do que nós estamos ensinando aqui. Agora, nós vamos aqui em elementos. À medida que você insere alguns elementos aqui, o próprio Canva vai sugerir para vocês. Olha só, como ele já vê que tem florzinhas, ele já sugeriu elementos gráficos que tenham essas florzinhas. Como eu quero colagem, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em elementos, vou abaixar, olha, ele sugeriu também recortes, tá vendo? Eu vou optar por molduras, ver tudo.
Quando você opta por moldura, você tem esse espaço aqui. Sempre que tiver esse espaço aqui com essa imagem aqui, de um céuzinho com a graminha e a nuvem, porque é um mockup. Então, você pode inserir uma imagem lá dentro e ele vai ter a borda, a diagramação que você selecionou. Como nós vamos trabalhar com recorte, eu vou escolher aqui papel. Então, venho aqui e vou escolher o que mais vai combinar com a minha ideia do que eu estou construindo aqui. Eu tá vendo que eu tenho esses elementos aqui, que a gente escolheu. Então, nós vamos agora colocar ele dentro de papel. Eu gostaria que me remetesse mais tecido do que papel, porque nós estamos trabalhando com, olha só, cores no seu look. Ver se algum desses nos transmite isso. Se a gente não encontrar, a gente pode trazer ideias que tragam mais força para a identidade. Por exemplo, esse elemento aqui, que ele é mais descolado, mais moderno, que representa Bauhaus. Mas se a gente optar por não encontrar algo que pareça tecido. Vamos fazer um teste aqui. Parece papel envelhecido. Aqui também parece um tecido dobrado. Vamos testar esse e esse redondinho. Vamos selecionar aqui. Vamos colocar esse dentro desse. Olha o que aconteceu. Ele trouxe até o efeito que ele tem no mockup dele, que é um tomzinho assim mais envelhecido, despojado. Esse maior aqui, vamos colocar o verde. Olha que bonito. E tá vendo que ele faz esse efeito aqui, ó, da dobrinha. Parecia um tecido meio amassado, não é isso? Vamos pegar essa opção aqui. Essa não parece tecido, parece mais um papel. Mas vamos deixar. Vamos ver o que é que vai causar. Tem todo um cuidado quando você for ter o mockup, porque qualquer imagem que você vai selecionar e colocar lá dentro, ele pode alterar a imagem que você selecionou de início. Nas aplicações. Vou trazer o texto daqui para baixo, colocando em posição, né, que já estava, mas eu vou subir aqui. A imagem dela, agora eu decido que esse elemento ele vai ficar acima da imagem dela, então eu vou subir aqui na nossa posição essa imagem para cá e o texto também. Só que eu quero que tenha as colagens, mas que elas fiquem como se fosse um moldboard. Então vamos colocar aqui na nossa busca pra gente ter referências. Moldboard moda. Vamos subir aqui as opções. Então o Canva ele vai te dar ideias infinitas, só você saber utilizar. Então essas técnicas que eu tô te mostrando vai facilitar que você consiga trazer elementos riquíssimos, inovadores e infinitos, certo? Olha, já me deu uma sugestão nova. Como nós estamos trabalhando com elementos mais quadrados, esse aqui casou bem com o que eu estou visualizando. Esse aqui também. Quando eu idealizei a ideia inicial, foi esse formato aqui que eu estava tentando montar, mas com estampas, certo? Então vamos lá. Só que não dessa forma, claro, né? Mas com elementos que ficassem assim soltos. Porém, esse daqui tá me causando aqui uma sensação muito boa. Então vamos lá. Eu vou trazer esse cantinho pra cá, vou trazer todos os elementos para as pontinhas, para não me atrapalhar, certo? Então, eu vou trazer aqui esse quadrado, porque já está com a opção. Eu vou tirar a opção dos redondinhos, porque eu vou trazer elementos mais quadrados e retangulares. Então, como você tira? Você vem aqui nas 3 setinhas e desanexa a imagem, certo? Então, veja aqui, olha, a gama de opção que tem aqui quando você clica nas 3 setinhas. Vou desanexar. Ok, vou deletar a opção pra frente. Tô achando essa opção muito colorida, mas vamos tentar aqui ver se a gente tem uma outra ideia. Eu vou voltar aqui pra design e vou colocar moldboard, moda. Tá vendo que ele já me dá as buscas recentes. E vou voltar pra me basear na ideia que eu estava olhando, certo? Então, vamos lá, continuando. Eu vou trazer esse texto pra cima, coloquei no Ctrl X. Vamos ver se essa florzinha vai combinar ou não. Eu acho que não, mas só pra gente... não combinou, vou deletar. Tá faltando aqui uma opção... vou trazer o logo pra cima. Eu vou posicionar a imagem dela alinhada a esse plano de fundo aqui, certo? Vamos ver se ela tá ok. Só dá o zoom aqui nessa tela. A gente, cuidado pra ela não entrar. Então, você vai fazer um Ctrl Z, certo? Às vezes ela entra, às vezes não, então você faz um Ctrl Z e dá tudo certo. Como ficou um efeito aqui meio estranho recortado, eu vou trazer um outro elemento que possa ajudar nesse sentido aqui. Olha, eu gostei muito desse papel aqui, então vamos lá fazer o seguinte, vamos acrescentar mais uma página e vamos pegar esse papelzinho aqui. Olha como ficou bonitinho. Então assim a gente consegue usar elementos que já tem no Canva para agilizar o nosso processo. Então vamos testar, ver se dá certo.
Gostei, mas não combinou. Viu? Então, deleta. Então, vamos ver aqui, ó, como traduzir coisa no seu look. Então, colocamos aqui todas as posições. Eu vou tentar ver se o que a gente muda aqui nessa opção. Viu que aqui não tá destacando, então vamos para nossa paleta. Vamos usar o preto que foi selecionado. Nós temos aquela estrelinha. Vamos trazer ela pra cima, ver se ela casa em algum lugar. Olha, em cima assim da moça. Nosso plano de fundo. Não combinamos, certo? Vamos deixar. Vamos trazer a paleta pra cá. Voltando para o plano de fundo. Eu já me sugeriu aqui mais cores. Olha que bonito. Eu não estou gostando dessa opção aqui. Então nós vamos deletar ela e testar. Olha que bacana. Eu já comecei a ter novas ideias. A partir do momento que eu deletei, olha que bacana. Fiz um Ctrl Z. Olha, se você fizer um recorte de uma imagem e ela ficar com essas bordas azuis grandes, você pode ir diminuindo, porque na hora de clicar fica melhor. Olha que bacana que tá ficando, gente. A importância de testar os elementos. Você pode aumentar aqui, diminuir aqui. Você pode fazer com que o recorte ele não fique tão na borda, se você quiser. Ele está partindo, esse está saindo, esse não, então a gente pode deixar ele mais assim e deixar o texto aqui na nossa linha, certo? Lembrando que aqui é uma margem de segurança para que a leitura fique alinhada com todos os outros posts que vão serem criados. Ó, vamos tentar colocar aqui e ver o que acontece. Ficou muito bom, não? Ficou bacana. Vamos agora para outros efeitos. A gente utilizou alguns efeitos no primeiro. Vamos trazer algum deles para ver se combina. Vamos clicar aqui em elementos, digitar right clicks e vamos ver se aparece alguma sugestão gratuita. Aqui é na opção que a gente tinha feito, não deu certo. Vamos colocar blur. Olha só, você pode trazer alguns elementos dessa forma. Você pode trazer elementos dessa forma e trazer um brilho, um tom especial. Essa cor não ficou ideal, certo? Foi mais pra gente aplicar. Esse aqui já tá muito colorido, então é testar e aplicar. Não tem medo, vai testando, vai analisando como vai ficando o resultado, certo? Se você tiver insegurança no resultado que está tendo, vai lá em design, dá uma olhada e tem como base o que está sendo feito lá, sem copiar, mas trazendo ali um tom único, uma criação única a partir do que você vai criando aqui nesses processos. A maioria desses efeitos de blur e light clicks, eles são pro. Então, vamos buscar aqui outros elementos. Como a gente está usando aqui design com estampas, vamos colocar aqui a opção MIPs. M-E-M. Essa opção, ela é excelente para trazer esses tipos de elementos aqui, gente, olha. Eles são infinitos. Você clica em um, aparece outro. Clica em um, aparece outro. É muito bom. Olha só, consegui clicando aqui e vem as opções. A gente vai ver se algum desses casos você pode mexer, olha que bacana que ele vai dando as opções, você vai posicionando fora do espaço e vai ficando somente o que tá aqui dentro, é o que vai ficar visível no post. Então, vamos lá, esse aqui eu não gostei, vamos deletar, viu que não ficou harmônico, as bolinhas elas já combinam mais. Então, a gente vai posicionando só alguns elementos para causar uma harmonia do texto com todos esses pontos de fundo que nós estamos aplicando. Você vai vendo que ele vai ficando sutil. Você pode colocar, por exemplo, uma cor que está lá no outro post, para que quando o feed estiver completo, um tom da cor da identidade visual combine com o quinto post. E aí você vai mesclando cores com cores. Quando você tiver um feed totalmente postado ali com 9 postagens, 12 postagens, você vai ver a harmonia daquele feed ali é por causa desses elementos e dessa paleta de cores que você selecionou. Então, é um resultado fantástico, que no começo pode não parecer tão harmônico, mas quando você postar, ele vai causar essa sensação de um feed harmônico, profissional, com um design bem feito, certo? Então, eu vou colocar a imagem aqui pra trás. A gente pode trazer esses efeitozinhos assim.
gente tá finalizando isso aqui, o legal é que tenha algum elemento aqui, certo? Por exemplo, não quero usar nada do que tem aqui, vamos testar esse aqui. Alguns elementos de Bauhaus ou de Memphis, você vai conseguir mudar a cor. E aí é bacana que você pode utilizar as cores da paleta. Então, vamos trazer aqui um tom mais escuro para combinar com a paleta, olha só. Ficou muito bom. É bacana você usar algum elemento que tenha início ali com a leitura. Facilita demais a leitura. Certo? É uma técnica que você pode utilizar. Por exemplo, se aqui a gente quisesse colocar um elemento desse, por exemplo. Olha só como chama a atenção na hora de ler. Vamos ver aqui, vamos colocar um verdinho. Vou trazer aqui a paleta de cores pra cima, só pra gente editar. E você vê que você pode também, você é flexível. Você pode mudar os seus posts no decorrer das criações. Certo? Eu vou trazer aqui as mesmas cores da paleta. Essa daqui. Só pra vocês verem que é possível. Melhora muito a leitura, certo? Quando ele vai aparecer ali no feed. Assim também pode usar a criatividade. Aproveitando esses ensinamentos aqui dessas técnicas. Eu tenho certeza que se você for aplicando, olha, gente, ficou excelente. Então, pronto. Qual é a CTA que nós vamos usar aqui? Vamos pegar a mesma fonte, certo? E vamos colocar aqui. Como ela tá clara, vamos mudar a cor, vamos trazer aqui a cor do post anterior, se você quiser, senão a gente pode manter pretinho, acho que causou melhor. Como introduzir cores no seu look. Digamos que esse seja um carrossel, então você poderia colocar desliza para o lado. Como essa aula é para posts estáticos, vamos focar nisso. Colocar passo a passo na legenda. Post estático, a resposta vai estar na legenda, ou vai ter um comando para a pessoa comentar, né? E se você usar algum desses outras ferramentas com recursos de enviar mensagem automática para direcionar para um link, pode colocar também, né? Escreva nos comentários a palavra X para receber no seu direct, por exemplo. Se você quiser trabalhar um conteúdo aqui para entregar algo, né? Por exemplo, como introduzir cores no seu look, ganhe o passo a passo. Criei um passo a passo, te envio no direct, aí comente, DM para receber. Então você pode criar vários tipos de conteúdo, várias estratégias e usar CTAs que tenham a ver com o seu objetivo aqui, certo? Com a mensagem que você quer passar, com o objetivo desse post. Aqui é um post simbólico, então nós vamos fazer o quê? Passo a passo na legenda. Segundo post pronto. Pessoal, o que é importante aqui, você aprender a utilizar os elementos, construir comigo, utilizando os recursos gratuitos e montar uma identidade visual dos posts. É isso que eu quero te mostrar, certo? Eu quero te mostrar para sair da zona de conforto, sair do básico, sair de copiar o design sugestivo do Canva para construir algo novo. E não é de forma limitada, não é sem testar, é testando e usando técnicas que eu tô te passando aqui nessas aulas. Sabe essa ferramenta aqui? Você pode clicar aqui, ó, visualização em miniatura ou visualização em grade. Pode clicar aqui, ó, visualização em grade. Você consegue visualizar todos os posts que você criou. Então, aqui tem 1 e 2. Olha só como você consegue ver a harmonia deles. Não tem as mesmas cores, mas tem tons, como eu te falei, tons, elementos da identidade visual da paleta de cores que vai casar um com o outro. Um ponto que eu gosto de deixar aqui como sugestão eu quero que todos os textos fiquem sempre ao meio. Eu não quero que meus posts fiquem com textos abaixo, mais para o rodapé, outros mais para cima. Isso é um detalhe, mas que é importante na sua decisão da construção dessa sua identidade visual das postagens do Instagram. Tá? Eu quero alternar, eu quero uns no meio, outros embaixo, outros em cima. Então, quando você for criar as linhas grade, você já pode definir o espaço central que aquele texto vai ficar, se você quiser que todos fiquem ao meio. Na minha sugestão é que ele mude para você testar e conhecer ali quais são os posts que estão trazendo mais engajamento, e aí você vai analisar depois. Será que era a cor? Será que foi o conteúdo? Será que foi o posicionamento? Então, você vai tendo dados a partir desses testes. Aqui ficou diferente, mas tá legal. Outra opção que você tem que avaliar eu quero deixar todos os posts com o mesmo tamanho de fonte. Isso é algo bacana, eu gosto muito de fazer isso.
Então, aqui você vê que ele já tá diferente, aqui tá maior do que aqui. A gente pode manter todos esse tamanho, certo? Ou não, pode deixar uns maiores, outros menores, não tem problema. Deixar dessa forma pra gente conseguir fazer a última opção. Cliquei aqui, agora nós vamos para uma opção que nós vamos utilizar o mockup. Então, nós vamos aqui em aplicativo. O mockup acaba que é um dos posts mais rápidos, mas ele nos limita em colocar textos em cima. Então, nós vamos aqui em aplicativos, vamos clicar aqui ó, em mockup. E nós vamos selecionar o mockup. Mas lembra de que nós precisamos de início ter todos os elementos que nós vamos utilizar em nossa arte. Como vai ser um mockup? Primeiro eu quero saber qual é a ideia, qual a mensagem que esse post vai passar. A partir daí, nós vamos saber os elementos certos para fazer a construção dessa comunicação, né? Então, vamos lá. A copy, né, o texto que eu trouxe vai ser esse daqui. Eu vou optar pela mesma opção do que eu fiz no anterior. Vou duplicar o texto com a fonte e vou trazer ele para cá. E vou copiar o meu texto, certo? A minha copy. Chegando aqui, nós teremos aqui, ó, os segredos para ter looks planejados toda semana. Então, dessa opção, eu não vou querer utilizar a imagem da nossa cliente, certo? Não vou querer. A gente já utilizou 2 vezes, pode ser até alternado. Um sim, outro não, pode ser todos com a foto. Pode ser foto de plano de fundo, enfim, não é uma regra, certo? Não é uma regra você, não vou utilizar em todos os posts também, mas é interessante que você traga ali posts e criações diferentes para você testar e ver qual engaja melhor, qual tem o melhor resultado. Além de tudo, também para causar ali uma leveza, né, nos seus posts, principalmente quando você define qual é o tipo de comunicação que você quer, se ela é mais moderna, se ela é mais elegante, se ela é mais culta, né? Se ela é mais clean, enfim. Então, aqui nós vamos fazer a opção de um mockup. Quando você clica em mockup, ele vai aparecer várias sugestões, divididos em tipos. Por exemplo, os mais populares. Quais são os de vídeo? Os que têm telefone, smartphone. O que são para imprimir? Vestuário, computador. Então, você vai aqui, ó, navegando e vendo tudo que você pode, clicando e vendo, será que algum desses encaixa na minha proposta, do meu conteúdo, no meu nicho, no meu segmento? Então, aqui, os segredos para ter looks planejados toda semana. O que a gente pode fazer? Então, vamos aqui em ar livre, ver tudo. Eu imaginei, quando eu li aqui, imaginei um guarda-roupa, certo? Então, vamos ver se eu vou encontrar alguma ideia que a gente possa utilizar o mockup. Vamos ver aqui mais populares. Olha só essa moça com a camisa, né? Mas eu acredito que não tenha tanto a ver. Casa e estilo de vida, vamos lá. Mockup a gente usa mais até pra... Nem uso muito em posts. A gente usa mais para aplicar em unidades visuais. Por exemplo, a gente cria um logo e dentro desse logo, né, tem um manual de identidade. Aí o manual de identidade, ele apresenta toda a personalidade da marca. Como utilizar os elementos da marca. Como utilizar o logo numa aplicação de uma bolsa, se a bolsa for parte desse manual de identidade, copo, xícara, enfim. E entre outras também criações unificadas. Por exemplo, a gente faz estampas para bolsas, para almofadas, para brindes, né? Tem clientes que nós criamos brindes para final de ano, por exemplo. Então, a gente vai, cria o design, aplica e apresenta ao cliente no mockup. Então, o mockup ele serve muito para isso. Também serve para criar anúncios, né? Mas eu quero muito testar o mockup para que você consiga visualizar. Senão nós vamos mudar de ideia e faz parte do processo, certo? Vamos aqui em embalagens, não vai dar certo. Vamos aqui em elementos gráficos, computador. Vamos ver aqui, testar só mais uma opção aqui. Imprimir. E é isso, gente, faz parte do processo. Você mexer, você observar, você pesquisar. E essas ideias vão fluindo, certo?
Ah, eu quero o post perfeito, mas eu quero que caia a ideia do céu. Não, ela vai te dar, o céu vai te dar a ideia, mas você precisa agir, você precisa buscar, você precisa conhecer. Então, o Canva, ele é muito inspirador. Ele me inspira demais nas criações. Gente, esse aqui eu acredito que combine bastante com a ideia que eu tô idealizando. Vamos lá. Tá vendo aqui que tem um tecido de fundo, combina com o nosso nicho, né, com o nosso segmento. Olha só que bacana, certo? Só que, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui em posição, colocar ele pra trás, só pra gente pegar o elemento, que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá, escolhi o mockup e eu quero usar o mockup no tamanho do post. Dessa forma aqui, certo? O que é que você vai fazer? Você escolheu ele, você já tem o texto, então você vai pegar o texto, sair daqui, Ctrl X, e vai criar, e vai pegar aqui o texto nessa outra parte, criar o texto aqui nessa outra página. Esse texto, essa arte, ela vai ser exportada em PNG ou JPG e depois vai ser inserida no mockup, ok? Então, vamos lá, a gente vai fazer esse processo. Mas o que é importante você analisar para saber se você vai usar o mesmo arquivo de Canva que eu estou utilizando aqui. Se o tamanho do mockup vai estar de acordo com o tamanho da página. Eu já vejo que não, que esse tamanho aqui ele é mais para um A4, porque ele é mais alto, mais comprido, né? Então, o tamanho não é. Porém, eu consigo aproveitar esse tamanho aqui naquele, fazendo com que o texto fique menor. Aí ele vai me dar uma margem de editar dentro do mockup e eu vou conseguir posicionar ele da melhor forma. Se não for, eu te aconselho a vir aqui nessa setinha. Quando você clicar aqui, ele vai te dar a opção de criar um design, certo? Então, você vai criar um outro design e vai depois exportar para esse arquivo que você está utilizando o mockup. Vamos lá. Segredos para ter os looks planejados toda semana. Como a imagem vai estar mais centralizada assim, deixa eu ver se eu vou conseguir. Aí você já vai idealizando o texto com base na imagem do mockup que você tem. Então, eu quero que ela fique centralizada. Assim, a gente vai testando, certo? Como ela é mais comprida, nós vamos deixar o texto assim. O que é que eu vou trazer aqui de fundo? Bom, nós temos aqui, vamos fazer uma avaliação das cores. Isso é importante você fazer. Você vem aqui, então a primeira cor ela tá mais para o bordô. Então, nós vamos para a paleta mais cinza com verdinho. Aí, voltamos assim para o marronzinho, que a gente pode mexer ainda para ele estar parecido com o bordô. Nós vamos trabalhar daqui a pouco isso. Mas, então, nós vamos fazer uma análise. Então, acredito que a gente pode utilizar ali uns tons mais claros. Então, a gente volta pra cá. Nós vamos utilizar aqui o cinzinha. E nós vamos buscar uma textura. Então, vamos aqui, ó. Elemento. Você vai dizer textura. Quando você clica em textura, ele vai sugerir vários elementos. Você pode utilizar a moldura, que ela vai trazer aquele efeito de papel, como está aqui nessa sugestão do nosso mockup, como você também pode aplicar essa moldura direto no seu design. Aquele papel envelhecido, uma moldura de um papel de parede. Vamos falar assim, ó, textura, tecido. Sei que lá já tem tecido, mas vamos buscar aqui os elementos que combinam. Vamos fazer a arte que vai ser inserida nesse mockup. Então, eu vou trazer aqui um elemento que parece papel. Vou colocar aqui pra cima. Ok, de numeração vou tirar. A arte já é um mockup, então não tem muito o que fazer, certo? Então vamos lá, qual é a cor da faixa? Eu vou trazer o bordô. Será que vai combinar? Vou manter o pretinho. Vamos colocar o bordô, certo? Estou tentando aqui visualizar uma ideia. Pronto, segredos para ter os looks planejados toda semana. Clicamos aqui, colocamos aqui. O que é que você pode trazer aqui? Trazer alguma cor de destaque. Aí facilita muito a leitura. Então, segredos para ter
looks planejados. É o que eu quero que minha audiência leia. Eu não gostei muito da forma como ele ficou, então a gente só definiu na nossa identidade visual 2 fontes. Nesse momento eu vou acrescentar mais uma fonte, certo? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Duplicar o texto e vou deletar o toda semana. Vou trazer aqui o toda semana para cá e vou mudar a fonte. No início da nossa aula, eu falei que a gente eu sugeri ali 3 fontes, 3 tipografias quando você constrói ali uma identidade, 2 ou 3. A terceira, ela pode ser uma manuscrita. Ela pode ser utilizada para dar um charme, um tchan, dar força na identidade visual, para causar um efeito de impacto. Então, vamos fazer isso na prática. Eu vou tirar de caps lock, porque manuscrita com caps lock não combina, não é isso? A gente vai testar. Interessante que você teste, que você consiga ter esse senso de avaliar a fonte, avaliar os elementos. Olha que bacana. Eu vou fazer assim. Vou deixar os segredos preto. Bordeaux. Verdinho, vamos ver se combina. Vou deixar esse verdinho. Olha que bacana. Agora vai fazer o que? Você vai exportar. Qual é a página? Página 4. Então, exportar PNG e coloca só a página que você vai exportar. Baixar. E ele vai salvar na pasta do seu computador. Você já vem aqui para a parte do mockup. Seu arquivo está na pasta, então você vai lá, pega na pasta e arrasta para o seu mockup. Demora um pouquinho, pronto. Ah, achei pequeno, achei grande. Clica 2 vezes, ele vai dar aqui, ó, no cantinho. Ele sugere corte inteligente, ver inteiro, ajustar. Então, eu quero aumentar um pouquinho. E à medida que você aumenta, ele faz uma margem que ele mostra se o texto está centralizado. Aí você vai fazer o que? Aplicar alterações. Ver o resultado final. E ok. Pronto. Aí aqui, por exemplo, quando você clica no mockup, ele dá a opção de você editar, você fazer transparência, posição, animar, caso seja vídeo. Vamos supor aqui que nós vamos editar, só para vocês visualizarem. Ele vai editar o texto, certo? Mas eu quero testar aqui a transparência. Então, eu vou deixar um pouquinho transparente. E vou fazer o que? Vou aqui em posição, vou clicar no fundo e vou fazer o mesmo que a gente fez no primeiro post. E vou colocar o plano de fundo Bordeaux. Ele fez esse efeito aqui. Certo? Aí você saiu de lá, eu quero testar a transparência. Tá muito clara, tá muito escura. Você mexe aqui e vai testando. Pronto, eu acho que assim fica bacana. Ficou limpo, ficou clean. Aqui você poderia também ter exportado já com o logo, né? Por exemplo, você tem o loginho aqui. Você já poderia ter colocado o loginho aqui. Você já poderia ter colocado o arroba do Instagram. Você já poderia ter colocado uma CTA do post. E quando fosse inserido aqui no seu mockup, já estaria o post totalmente pronto. Fica perfeito. Vamos olhar como ele ficou no todo. Os 3 posts aqui, certo? Bacana. Primeiro post, segundo post. Olha, eu deixei o mesmo efeitozinho aqui só para vocês verem, mas é interessante. Se for um elemento da identidade visual que você vai reaplicar, que você quer trazer, que a tua audiência sempre olhe e lembre, você pode repetir ele várias vezes, certo? Então, eu deixei ali, mas eu acho que eu não colocaria nos 2 seguidos. Talvez eu fizesse os posts alternados. Colocasse esse no meio daqueles 2, certo? Então, vamos sair aqui. Eu vou até colocar só para você visualizar. Olha só, você pode subir a página e descer. Ó, já causou um efeito legal. Talvez esse aqui fosse mais verdinho ou não. Então, assim, imagina que você vai construir um feed. Aqui embaixo vai ter outro post, aqui vai ter outro post, aqui vai ter outro post.
E aí você pode brincar aí com a sua paleta de cores, os elementos. As ideias são infinitas, não é mesmo? Então, hoje eu te ensinei isso. Te ensinei a posicionar, ensinei as linhas, ensinei como construir uma identidade visual a partir da criação de post, sem ter uma identidade visual criada. Eu espero ter ajudado você. Se você quiser que eu crie, faça outras aulas como essa, com outros nichos, com a sua área, deixa aqui no comentário que eu vou olhar e vou selecionar algumas áreas, alguns nichos para poder fazer as criações de posts específicos para elas. Quem sabe eu possa te ajudar a ter mais ideias, você se inspirar e trazer postagens ainda mais autênticas, inovadoras, criativas, certo? Então esse é o meu objetivo aqui. Obrigada por ter ficado até o final e eu quero ver teus resultados. Sim, caso você consiga fazer os teus posts, me marca também. Eu vou deixar meu Instagram aqui. Se você marcar, eu posso olhar e dar o meu feedback. Curte, me segue e até o próximo vídeo.
qual é o resultado final.